Você deve estar ouvindo falar aí muito sobre toda empresa deve ser lucro real a partir de agora com a entrada da reforma tributária. E eu vou dizer para você que eu não discordo, mas tem detalhes aqui que você precisa entender por que essa notícia está correndo tão forte dentro desse mercado. Sejam muito bem-vindos, Anderson Souza aqui no canal do Café Tributário, e vamos falar desse assunto, né, que tá aí hypando na internet, falando sobre toda empresa tem que ser do lucro real a partir da entrada da reforma tributária. Deixa eu deixar claro aqui uma coisa que é bem importante para vocês, tá? Não tem nenhuma legislação, nem da reforma tributária, nem antes da reforma tributária, que obriga você ser aí do lucro real, a não ser que você já atingiu o faturamento acima de 78 milhões ano, que daí você já tem que estar obrigatoriamente no lucro real. Mas só existe essa exceção, tá? O regime você escolhe, você define todo ano. Então você vai definir sobre o quê? Você vai definir sobre a melhor questão que você vai pagar menos impostos. Ou seja, Simples Nacional, presumido real, eu tenho que fazer isso anualmente e entender como que eu vou seguir no próximo ano em cima de um orçamento. Isso é regra básica. Por que a galera está falando que toda empresa deve ser gerida agora como lucro real? Porque a questão é essa, que ela deve ser gerida e não que ela tem que estar no regime tributário do lucro real. E por que ela tem que estar gerida sobre um regime de lucro real? Pelo seguinte, a partir da entrada da reforma tributária, quem entrar no modelo IBS-CBS, que inclusive empresas do Simples Nacional vão poder optar por isso também, né? Exemplo, se uma empresa do Simples Nacional ela vende para uma PJ, a PJ vai querer o crédito de IBS-CBS, então ela vai ter que recolher IBS-CBS. E aí ela passa a ter o mesmo entendimento de uma empresa do lucro real, porque daí ela vai ter que fazer mapeamento de seus fornecedores, ela vai ter que buscar os créditos da onde ela compra a mercadoria, da onde ela compra os produtos de consumo, dos prestadores de serviço que prestam serviço para ela vai ter que buscar esses créditos para que ela não pague muito imposto quando ela for vender. Então ela passou a ser uma empresa de débito e crédito para efeito de IBS-CBS. E isso não é que torna ela uma empresa do lucro real, mas ela fica muito parecida com uma empresa do lucro real. E o grande ponto aqui é o seguinte, uma empresa do lucro real, ela está organizada. Por quê? Porque ela sabe que todo crédito faz sentido no custo dela. Todo crédito ali passa a ser importante na hora dela compor o preço de venda dela. Então ela é mais organizada. Então quando você está ouvindo falar isso no mercado, você está ouvindo dizer o seguinte, ó, você tem que organizar sua empresa como ela fosse de lucro real. E eu concordo plenamente com isso, indiferente do regime tributário que você esteja. Porque a partir do momento que você estiver organizado, você vai ter liberdade para definir qual é o melhor cenário para você. E eu vou adiantar aqui para você que está no Simples Nacional. Não é você que vai escolher se você vai recolher o DAS ou se você vai recolher IBS-CBS. É o teu mercado que vai definir, tá? Vou te falar porque eu já estou fazendo um trabalho desse tipo com os meus clientes. Por exemplo, o cara ele compra do Simples Nacional. E eu já estou falando para ele, ó, esse cara aqui, se ele não vender mais barato para você, é melhor você exigir que ele recolha IBS-CBS, porque daí reduz o teu custo e você vai ter melhor margem para poder trabalhar. Então vocês vão ser apertados pelo mercado. Então por que não já se organizar agora em 2026, que é um ano teste? O grande conselho que eu estou trazendo há anos para você, até antes da reforma tributária. Regime tributário não significa que você tem que ter contabilidade ou não contabilidade. Regime tributário é para pagamento de imposto. A gestão do negócio se mede como uma gestão de lucro real. E é isso que você tem que exigir do teu contador e você tem que dar condição para ele também fazer esse tipo de trabalho. Esse é um trabalho que ninguém faz sozinho. Nem você, nem a sua contabilidade. É um trabalho que tem que fazer em conjunto. Legal? Então se você tiver alguma dúvida sobre isso, coloca aqui nos comentários, segue o nosso canal e não deixa de compartilhar esse vídeo.